Esse caso aqui é um caso bastante interessante também, porque o paciente apresenta uma atresia de maxila, quer dizer, a maxila dele é bastante pequena, ela fica na posição inversa, em vez de ficar assim, ela fica para dentro. Quer dizer, então ela ocupa muito do espaço da língua dentro da boca, atrapalhando muito a parte fonoaudiológica do paciente. Esse paciente, quando ele colocou o aparelho, ele falava melhor com o aparelho do que sem. 6 meses depois ele já começou a falar melhor sem o aparelho. Né? Atualmente ele ainda tem um resquício da fala, mas por quê? Porque houve perda óssea, houve perda dental e a gente não consegue restabelecer 100%, mas a melhora foi bastante importante aqui, um trabalho muito lindo de resultado. Então aqui você vê também a postura, a inclinação de cabeça. O respirador bucal ele faz isso. Quando ele melhora a respiração, ele já tem essa postura. Isso é importante aqui por causa da coluna cervical. Né? As dores de cabeça por causa da cervical têm assim, aumentado bastante a queixa. Isso eu posso notar no consultório. A maioria das dores hoje é em questão da cervical. Então aqui você pode observar como era os dentes dele, a parte superior bastante pequena com relação à parte inferior, que já não era tão grande, né? Então aqui a gente fez um trabalho, porque nessa condição ele não pode fazer implante dental, o arco superior menor. Também, se ele viesse a perder os dentes, ele também não tem como fazer uma prótese total, uma dentadura, não tem como. Você inviabiliza todo tipo de tratamento. O paciente vai ter que ir para uma condição cirúrgica mesmo, bucomaxilo. Aqui ele usando o aparelho, depois de 3 anos, já com a reabilitação, com as próteses. Durante o tratamento nós fomos fazendo as próteses fixas inferiores para dar função a esse paciente. Depois aqui deixamos o aspecto estético anterior por último. Fizemos aqui, por opção do paciente, uma prótese removível, que foi bastante interessante também, porque como ele já apresentava muita perda óssea, nós conseguimos manter ainda por algum tempo os elementos dentais dele. Se a gente consegue um máximo de distribuição de força, esses elementos dentais conseguem ficar aí ainda por um tempo razoável. Né? É difícil dizer exatamente quanto tempo, mas a gente consegue resultados bastante bons. Aqui a gente também percebe, facialmente falando, as marcas de olheiras, o ar de cansados dele. Por quê? Porque isso aqui atrapalha muito na respiração. Ele era um paciente apneico, apresentava ronco. Aqui ele já melhorou muito a respiração dele, ele já dorme melhor, então diminuiu as olheiras, melhorou a espessura do pescoço. Então você já vê o que? Uma qualidade de vida dele bastante elevada. Aqui ele tomava um comprimido para pressão alta, aqui ele já está praticamente sem tomar comprimido, porque na medida que melhorou a respiração, vem melhorando a pressão cardíaca dele. Então a gente já está fazendo um acompanhamento com o cardiologista, vendo aí como é que pode estar melhorando o quadro dele, trabalhando mesmo a qualidade de vida no sentido geral. É um caso que me dá muita satisfação e também me faz lembrar que com todos esses casos maravilhosos que eu tenho aqui para apresentar, e são muitos deles, eu tenho que dizer que o mérito é muito do paciente, porque se o paciente ele vem buscar um autoconhecimento, uma melhora, uma autoconsciência corporal, postural, qualidade de vida, ele consegue esses resultados. O profissional por si só com o aparelho, não vai resolver muita coisa. Ele tem que ter esse trabalho de parceria com o paciente. O paciente tem que ir lá, entender como é que funciona, usar, ser aplicado, disciplinado, e a gente consegue esses resultados incríveis aqui. É um aprendizado fantástico. Esse caso também, esse eu terminei em 2006. Nós vamos fazendo acompanhamento há mais de 6 anos. Cada ano que passa, ele vai apresentando uma melhora. Por quê? Porque na medida que você restabelece a função vai melhorando ainda mais a parte estética. Essa paciente também era uma respiradora bucal. Ela só tocava os 4 dentes anteriores, os posteriores não tocavam. A gente chama isso de mordida aberta posterior.
Então, o rostinho mais redondinho, marca de olheira, ponta de nariz, queixo. Então, você vê que depois disso aqui, dimensão vertical certa, olha, você vê. Depois dessa remodelagem de osso, aqui não houve nada de cirurgia, o aparelho só para dormir, não houve fio, a gente não colocou nada disso. E você vê esse resultado. Então, você vê a ponta do nariz, o queixo, o efeito blush, o lábio, né? O volume labial diferenciado. No perfil você percebe aqui a bochecha, uma papadinha. No perfil dela aqui você já percebe a ausência da bochecha, um aumento na região malar, o efeito blush e a definição da mandíbula aqui. E sem contar isso aqui, porque como ela tinha uma atresia da maxila, essa parte aqui afunda, ó. Com a remodelagem do osso, olha a diferença aqui da maxila. Então, um resultado estético facial bastante interessante, né? E de sorriso. Ficou bonito. Eu tenho muita alegria de ver esse resultado. Aqui eu fiz o esquema para tentar mostrar para vocês assim, como que é essa respiração oral. Ela faz esse movimento anti-horário. Ela vem, levanta a ponta do nariz, bate com força nessa região, o côndilo desce, dando problemas de articulação, estalado, zumbido, dores de cabeça. Não quer dizer que todos os pacientes apresentam tudo isso, não. Às vezes um paciente apresenta uma coisa, outro paciente outra. Alguns não apresentam. Ele não apresenta dor, né? Ele só tem uma má oclusão. Dependendo do grau de tensão de cada pessoa, isso vai modificar, né? Então aqui, o movimento anti-horário com deslocamento da ATM. Movimento anti-horário facial. Né? Aqui, a gente reposicionando os músculos faciais, trabalhando a remodelagem do osso. O movimento muda, passa a ser um movimento horário. Então ele vem aqui os músculos e faz isso aqui. Tum. Ele encaixa a articulação temporomandibular na cavidade glenoide. Então você vê aqui de forma frontal, olha, ponta do nariz abaixa, ponta do queixo abaixa, e ele faz esse movimento, efeito blush. O efeito blush, ele faz assim, na verdade, ele é a definição da mandíbula, que a gente vê aqui, né? E faz esse formato de rosto. Típico de quem respira pelo nariz, né? E é bastante interessante, a gente vai observando que isso vai acontecendo em todos, seja adulto, seja criança. Tenho bastante material para poder estar mostrando.